em, AutoCAD. por exemplo, no AutoCAD, né? Uma sugestão, você pode fazer também, né? Mas para aqueles que têm facilidade, que eles têm habilidade, conseguem fazer no computador, pode ficar à vontade. Se não, faz na mão mesmo. Sugiro que faça o desenho com lápis, a lápis, né? Se você for representar portas, uma sugestão de como representar as portas é assim, né? Você vai fazer uma linha, ou vertical, horizontal, e fazer Professor, uma espécie de desculpa trajeto me aqui, o interromper. trajeto Ei, da professor, porta. Oi? desculpa estar lhe interrompendo. Como o trabalho já é um trabalho, já é um projeto, eu tenho que Uhum. botar uma informação aqui que o senhor falou, a informação do projetista, né? É Uhum. do projetista, pessoa, no caso, o físico, o dono da casa, ou do que vai elaborar o trabalho, Quem no vai caso, a gente? elaborar o trabalho. Aí, no caso, você pode colocar aqui o nome do cliente. O cliente, né? Deixa um campo aqui na legenda, o nome Ah, perfeito. cliente. Como se fosse você estivesse fazendo um projeto para Pessoa alguém, física, a né? pessoa física, Cliente certo. fulano. Ou a Certo. empresa, não? Se for que o cliente seja uma empresa que vai lhe Uhum. contratar. Tá bom, obrigado. Janelas, sugestão de representar janelas, assim, ó, com essa simbologia, ó. Assim é uma representação mais simples aí de uma janela. Quando você for fazer paredes internas, evite, por exemplo, vamos imaginar que seja um cômodo, evite deixar da maneira que eu fiz aqui, ó. Evite deixar com essa linha passando aqui, ó, cruzando essas duas linhas. Aqui eu não tenho como apagar, mas se possível apaga aqui, ó, para ficar. Infelizmente não dá para. Vou tentar fazer um outro desenho. Professor, eu mandei uma foto aí de um desenho feito a lápis aí, uma planta feita a lápis. Certo. Eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco. Então vai representar uma parede, né, que está emendada, vamos dizer, em outra. Você vai representar mais ou menos assim, ó. Evita passar um traço aqui, ó, para fechar a parede. Deixa, deixa representado desta forma. Ela teria que apagar essa daqui também. Se eu apagar, vai apagar o desenho todo. Então você vai fazer o dimensionamento, né, ver quantos pontos de luz de tomadas terão a cada cômodo, terá cada cômodo. E vamos imaginar que você dimensionou um ponto de luz aqui, uma tomada aqui, uma tomada baixa, uma tomada alta aqui, por exemplo, né? Vai fazer, por exemplo, a ligação dos conduítes daqui para cá, vai indicar que aqui passa, por exemplo, um fase, um neutro e um terra. Então vamos imaginar que seja assim. O ideal é que você, além de representar essa simbologia aqui no desenho, represente também aqui numa legenda, uma segunda legenda, vamos assim dizer, né? Nós temos a legenda, que é a legenda do desenho, essa que está sendo mostrada aqui embaixo, né? Deixa eu apagar aqui esse número. Então nós temos a legenda, que é obrigatória na folha de desenho. Nós temos uma segunda legenda, que é como se fosse uma espécie de legenda de um mapa que vai indicar o que representa cada simbologia. Essa legenda aqui é a legenda da folha A3. E existe uma outra legenda, que é a legenda do significado da simbologia. Se você quiser colocar o nome legenda, você coloca. Se quiser colocar o nome simbologia, pode colocar também. Então você vai criar aqui uma legenda da simbologia. Então o que representa essa bolinha? O que representa este triângulo com a seta? O que representa é, essa linha cortada? E esta outra representa o que? Aí você vai informando aqui o que representa cada uma dessas simbologias, ó, que é para quem puder observar, né, quem puder ver o desenho, entender o que cada uma dessas simbologias representam, né? Claro que o eletricista já vai estar familiarizado com essa simbologia, mas vamos supor que você queira mostrar o projeto para uma pessoa leiga, né, para o seu cliente, que você quer explicar alguma coisa e quer dizer que essa bolinha aqui é um ponto de luz. Então,
você vai dizer aqui na simbologia que essa bolinha significa um ponto de luz incandescente, uma lâmpada incandescente. Você vai dizer o que ela significa, né? Ponto de luz no teto. Aí você vai informar. Uma segunda legenda, né? A legenda da simbologia. Essa segunda legenda eu posso, por exemplo, eu fiz a planta aqui, aí eu posso botar aqui do lado da planta De preferência aqui do lado direito, ó. Esse espaço aqui ele é reservado justamente para isso, para essas informações. Aqui na folha de desenho, esse lado direito é reservado para isso e essa parte de baixo também. Aqui embaixo, ó, ele é reservado para informações a respeito do desenho. E essa área aqui onde está o desenho é a área realmente que é utilizada para confeccionar o desenho. A planta, no caso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma pergunta com relação a este desenho? Ou a confecção da folha? Não? Então vamos começar a aula de hoje, né? Aqui foi só o microfone habilitado aí, desabilita, por favor. Márcio Santos, né, que está com o microfone habilitado, só ele. Professor, esse dever vale quanto? Nota. 50 pontos esse trabalho. Este trabalho vale 50 pontos e a avaliação que será informada, acredito que essa semana ainda, quando acontecerá a avaliação, vai valer 50 pontos também. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu vou tirar esse slide aqui, compartilhar um outro slide. Professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sobre mim, eu fiquei sem grupo aí sobre o trabalho. Alguém aqui está presente no momento, está sem equipe, além de Arlete? Eu também estou sem equipe, professor. Pronto, aí Arlete, você pode fazer com o Marco Antônio. Eu também estou sem equipe. Jacinto também? Sim. Sim. Sim, eu também estou sem equipe. Até 4. Professor, na minha equipe está faltando um. Quem quiser. Pode até até 4 4 componentes. Se vocês não quiserem fazer com 4, quiser fazer só com 3, aí é com vocês. Mas pode até 4 na equipe. Então, aquele que está faltando um, quem quiser entrar na equipe do que está faltando aí, pode ficar à vontade, viu? Eu só peço que, por favor, preencham o nome de vocês lá naquela lista que eu mandei lá no Zap, que eu gostaria de ter o controle de quem são os componentes das equipes. Professor, uma pergunta aqui. Nessa folha aí que o senhor botou aí no slide, esse 25 mm aí é o tamanho que tem que ser da folha do desenho? Como é que é? Não, é o tamanho, é a distância entre a margem esquerda e a borda do papel. Você vai fazer uma linha vertical aqui, que é a margem do desenho, a margem da folha. Essa maquete aí não pode fazer pelo computador, não? Pode. Se você tiver facilidade de fazer, você pode fazer sim. Então, Arlete, se você quiser, você pode entrar na equipe de Marco Antônio, ou se juntar aí com o Jacinto, que falou que está sem equipe também. Acho que Márcio Santos também está faltando um da equipe dele. Então, vamos comunicando entre vocês aí para montar essas equipes. Até porque também já está começando a ficar em cima da hora, né? Pronto, eu vou ver com ele depois aí. Beleza. Já está começando a ficar em cima da hora, nossa disciplina termina amanhã. E este trabalho deverá ser entregue até o dia 28. Até o dia 28 deste mês. Entregar lá no CETEC. Só entrei depois aí. É pra gente fazer referente ao que esse trabalho? Tá no grupo aí pra gente... Tá, eu deixei umas orientações lá. Quando acabar a aula eu posso mandar novamente essas orientações. Como é que vai ser o trabalho. Pronto, faça isso, por favor, para eu me atualizar, então. Beleza. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu vou sair aqui desse slide.
Antes de mais nada, vamos relembrar o que nós vimos na última aula. Nós começamos o dimensionamento dos condutores. E antes de começarmos a dimensionar realmente os condutores, nós vimos o que influencia no dimensionamento dos condutores. Dos itens que mais influencia no dimensionamento é a resistência dos condutores, né? Então, nós vimos o que influencia na resistência de um condutor. Vimos a diferença entre o que é um fio e um cabo e as possíveis formas de isolação que esses cabos podem ter. Nós vimos que o cabo, né, de acordo com a sua isolação, ele pode ser considerado um cabo isolado, como é o caso aqui do cabinho verde, né, que só tem uma única isolação protegendo um único condutor. E quando nós temos duas isolações, né, uma isolação coberta por uma capa, nós chamaremos este cabo de cabo unipolar. Quando nós tivermos mais cabos isolados, mais condutores isolados dentro de um único invólucro, né, como é o caso aqui desse segundo, nós chamamos de cabo multipolar. Esses cabos multipolares, eles podem ser com 2 condutores no seu interior, 3 e muito mais condutores aí no seu interior. Então nós chamamos de cabo multipolar. Vimos que os condutores eles podem ser de 2 materiais específicos, né? Eles podem ser de cobre e podem ser de alumínio, cada um com suas características específicas. Falamos a respeito da... Multiplexado também, né, professor? Isso. Também. Vimos que a isolação dos condutores, né, possuem algumas características. Alguns condutores têm características melhores, alguns isolantes, né, da isolação do condutor têm características melhores do que outros. Vimos que para levar em consideração a bitola do cabo, nós levamos em consideração aqui a área da seção reta do cabo, a qual nós chamamos simplesmente de seção do cabo, que é medida em milímetros quadrados, né? Existem outras formas de se indicar a bitola de um cabo, como por exemplo o método que leva em consideração uma tabela definida por uma associação chamada AWG, que ao invés de representar o cabo por meio da sua bitola, a seção nominal do cabo, ela é representada por uma numeração. Então, um cabo ou um condutor de bitola 4 AWG, 10 AWG, então cada um desses números representa uma determinada seção. Mas, para nós aqui, o importante é termos a noção de que o cabo vai ser medido em milímetros quadrados, a seção dele, né? Vimos que para os condutores, para cada circuito, nós temos determinado a norma e define uma seção mínima para cada um dos condutores do circuito. Se for um circuito de iluminação, o condutor fase ele tem que ter no mínimo 1,5 mm, e se for um circuito de tomadas, no mínimo 2,5 mm. O condutor neutro acompanha as dimensões do condutor fase, e o condutor de proteção tem algumas especificações com relação a ele, né, que ele pode ser reduzido, mas depende da seção da bitola do condutor fase. Falamos também a respeito da identificação dos cabos. A norma permite que os cabos sejam identificados por cores, e a norma obriga, né, na verdade, que se você for identificar os cabos, os condutores, por cores, estas cores para o condutor neutro,
ou a cor, melhor dizendo, para o condutor neutro. Segunda norma é a cor azul claro. Para o condutor de proteção, aquele que é utilizado para o aterramento, da cor verde e amarela. Na falta da verde e amarela, você pode utilizar o verde, a cor verde. E o condutor faz qualquer cor, contanto que não seja nem azul e nem verde ou verde e amarelo, né? Porque essas cores são exclusivas dos condutores neutro e de proteção. Logo, o condutor fase poderá ser qualquer cor, exceto as duas anteriores. É uma sugestão que é uma prática bastante utilizada aí no mercado, é utilizar as cores vermelha ou preta para representar o condutor fase. Professor, Diga, estou ouvindo. Estou ouvindo, pode falar. Qualquer coisa, habilite o microfone para poder falar. Ah, beleza. o seu áudio aí tá cortando muito, professor. Só um minutinho, por favor. Tá cortando mais do que o facão do Jason. A minha internet aqui toda hora tá caindo. Pronto, vamos ver se melhora um pouquinho, né? Então, voltando aqui para as cores das quais nós falamos na aula anterior, a norma ela permite que você identifique os cabos utilizando cores, assim como permite que você faça identificação de uma outra forma. Caso você não queira identificar por cor, você tem que identificar de alguma forma esses condutores. E uma forma de identificação é utilizando, por exemplo, anilhas, né? Indicando ali que aquele condutor é o fase, o outro condutor é o neutro e assim vai. Na aula passada eu falei que iria tentar trazer para vocês aqui o item da norma que fala sobre as cores, né? Ou a identificação dos cabos. O item da norma que fala sobre identificação ou são os itens 1, ou 6.1.5.3.1A4. Ponto de 1 mais uma vez, 6.1.5.3.1A4. Isso quer dizer que é o 3.2, 3.3 até o 3.4, né? Nesses itens da norma lá fala a respeito destas formas de identificações aí dos cabos, dos condutores. Então, falando agora do dimensionamento dos condutores, né? Nós iniciamos o dimensionamento. Na verdade, eu fiz uma introdução ao dimensionamento dos condutores. E nós vimos que para dimensionar um condutor, nós temos que ter em mente dois critérios, né? São levados em consideração dois critérios. Quais são os critérios? O primeiro deles é o limite de condução de corrente dos condutores, que depende da temperatura dentro do conduíte, né? E a temperatura que o cabo suporta em serviço normal, em funcionamento normal, e a temperatura ambiente. Então, a temperatura influencia na capacidade de condução de corrente, porque quanto maior a temperatura, maior a resistência do cabo, logo maior vai ser a dissipação de energia e, consequentemente, a dissipação do calor. Isso quer dizer que quanto mais calor, maior será a resistência e mais calor vai ser gerado. Logo, essa temperatura, né, que vai influenciar no limite de condução dos condutores depende de dois fatores. Depende da quantidade de condutores que estão dentro do eletroduto. Então, aqui eu mostrei essa tabelinha que temos aqui 2 condutores e 3 condutores dentro do eletroduto, e
vimos que se tivermos mais condutores dentro, ou condutores condutores carregados, né, vamos entender condutores carregados, se tivermos mais de 3 condutores carregados, nós utilizaremos aí um fator de redução para limitar a corrente que o cabo pode receber, ou o condutor pode receber. Então, os fatores que influenciam no limite de condução dos condutores a quantidade, ou são a quantidade de condutores dentro de um eletroduto e a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, como nós vimos, ela também influencia no limite de condução dos condutores. O áudio ainda continua ruim, pessoal? O áudio aqui tá de boa, tá passando normal. Pode ser algum problema de internet. Aqui também tá bom. Pode ser alguma questão da internet aí, por aí, que tá muito legal, né? E outro item que influencia, né, no dimensionamento dos condutores, além do limite de condução, o limite da corrente nos condutores, é a queda de tensão, ou o limite de queda de tensão sobre os condutores. Então, isso nós não vimos, eu iria iniciar, mas como não deu tempo de falar sobre isso, eu vou falar agora e explicar o que é o limite de queda de tensão, ou simplesmente queda de tensão. Então, vamos imaginar um circuito como este aqui, ó, onde nós temos os condutores do circuito. Vamos imaginar que seja um circuito de tomadas, né? Vamos imaginar que seja o fase, aqui embaixo o neutro, e iremos alimentar uma carga. Uma carga é um equipamento qualquer, né? Ou um conjunto de equipamentos. Bem, Professor, Oi. Estou ouvindo. a gente está falando de seção dos condutores. Refere-se à tubulação por onde os cabos condutores passam. É isso mesmo? Não, é a bitola do condutor mesmo. Se é um condutor... Do fio. Isso. Se é um condutor de 2,5... Entendi. Isso, Okay. beleza. Se é um condutor de 1,5, se é um condutor de 4 milímetros, a seção significa isso. Obrigado. Então, nós temos aqui um circuito de tomadas alimentando uma carga. Se esse circuito estiver bem dimensionado, o que é que vai acontecer, né? A fonte, no caso a concessionária, né, vai entregar uma determinada tensão, vamos imaginar que seja 220 volts. Esses 220 volts, se o circuito estiver bem dimensionado, vai chegar aqui na carga, né, 220 volts. Vai entregar a potência que a carga vai solicitar. Vamos imaginar que essa carga aqui solicite uma potência de 500 watts. Então, ela vai entregar os 500 watts para esta carga, porque ela está entregando integralmente a tensão que foi disponibilizada aqui pela concessionária, 220 volts. Agora vamos imaginar que neste trecho, né, foi feita uma manutenção e aí houve uma troca, né, na bitola do cabo. Vamos imaginar que esse cabo aqui era um cabo de 2,5, ou melhor, um cabo de 4 milímetros. Para ficar dentro da norma, né? Nós tínhamos um cabo de 4 milímetros para este circuito. E aí, após a manutenção, foi substituído este trecho aqui por um cabo de 2,5. Então, acontece alguma coisa se nós substituirmos esse cabo de 4 milímetros por um de 2 milímetros? Acontece sim, né? Se você já havia dimensionado o circuito e determinou que para aquele circuito o cabo adequado seria um cabo de 4 milímetros, é porque você, ao dimensionar, você levou em consideração vários fatores, né? Quais foram os fatores? Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu fechar uma porta que está batendo e atrapalhando. Só um minutinho, ó, um minuto só.
Acontece sim. Então, se você dimensionou o circuito era para ter 4 milímetros, você trocou uma por 2,5 milímetros, isso vai gerar algumas consequências, como por exemplo, a geração de calor naquele trecho. Por quê? Porque você vai ter uma bitola reduzida, uma resistência maior naquele ponto, e aquele trecho ali vai servir como uma espécie de resistor para o circuito e vai começar a dissipar calor, né? Além disso, vai gerar uma queda de tensão. Que nós sabemos lá de eletricidade que uma das funções do resistor é gerar uma queda de tensão no circuito. Então vai surgir uma queda de tensão aqui e ao invés de chegar a 220, como está sendo fornecido pela fonte, na carga vai chegar uma tensãozinha um pouco menor, né? Porque parte dessa tensão vai ser perdida aqui no resistor, ou vai ser dividida, né, com o resistor, no caso aqui com o fio, né, o condutor de bitola menor. Então nós temos uma formulazinha para representar estas tensões, essas quedas de tensões e as potências, né, são as fórmulas que nós já conhecemos. Por exemplo, a fórmula para a diferença de potencial ou tensão, né, que diz que a tensão vai ser igual ao produto da resistência pela corrente, segundo a lei de Newton, ou desculpa, segundo a lei de Ohm. Desculpa, aqui é a primeira lei de Ohm, né? Aqui é a lei de Ohm mesmo. A segunda é a da potência. Então, a tensão vai ser igual ao produto da resistência vezes a corrente. E nós temos uma outra fórmula que representa o cálculo da potência, né? A potência que ele está dando aqui é a potência em watts. Então, a potência vai ser igual à tensão multiplicado pela corrente. Ou se nós quisermos, se nós não quisermos utilizar a tensão e sim a resistência, né? Aí nós teremos que a potência vai ser igual à multiplicação de R vezes o I ao quadrado, a corrente ao quadrado. Ou se nós quisermos calcular de uma outra maneira, existe uma outra fórmula, né, que, se não me engano, vamos ver se eu lembro, para calcularmos a potência, será a tensão vezes a corrente. Ele pode me ajudar aí. Tensão vezes a corrente lembrei. Vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, tira a corrente daqui, aí poderemos calcular a potência multiplicando a tensão ao quadrado dividindo a resposta, o resultado, pela resistência por R. Bem, mas isso aqui não é tão importante. O mais importante é nós entendermos o que vai acontecer se nós dimensionarmos um cabo de bitola menor. Então vamos a um exemplo, né? Antes de mostrar o exemplo, falando aqui a respeito do que a norma fala sobre a queda de tensão, nós estamos falando sobre queda de tensão porque a norma ela determina que o circuito ele poderá ter um limite máximo de queda de tensão. Um limite máximo de queda de tensão como? Lá nos circuitos terminais, como por exemplo nos circuitos de tomadas, por norma, é obrigatório que se chegue a uma tensão mínima aqui, ó. Essa tensão mínima vai ser devido à queda de tensão, né, que pode ocorrer durante a rede, durante o circuito, né, no meio do circuito, e essa tensão ela não pode ultrapassar um valor mínimo. Então, o item da norma que fala sobre a queda de tensão é o item 6.2.7. Então, quem puder consultar o item 6.2.7 e verificar o que ela diz, né, seria interessante. Mas mais à frente eu vou mostrar mais algumas informações, ainda referente à queda de tensão, e o que a norma diz também a respeito da queda de tensão, né? Eu vou mostrar aqui qual é o limite máximo que a norma permite para a queda de tensão. Então, para entendermos aí como calcular esta queda de tensão, vamos ver aqui um exemplo. Então, esse exemplo, inclusive, está no módulo de vocês, na apostila de vocês. Então, quem quiser acompanhar por lá, pode ficar à vontade também para acompanhar pela apostila. Então, o exemplo diz assim, ó, considere um circuito onde o condutor... Qual é a página aí, professor? Deixa eu procurar aqui, porque eu também não sei, porque eu não peguei
Eu não estou com a apostila. Página 24. Página 24. Beleza. Beleza. Então, o exemplo diz assim, ó, considere um circuito onde o condutor de todo o circuito é composto somente do condutor de maior seção, o mais grosso. Será desconsiderado o valor de sua resistência elétrica. Então, o que esse exemplo quis dizer é que o circuito ele é composto por um condutor de determinada bitola e a resistência dessa bitola ele está considerando como sendo uma resistência igual a 0 ohm, né? Um condutor ideal. E temos uma segunda situação aqui no exemplo, né? Segunda situação, considere um circuito que é composto de uma parte com um condutor de maior seção, como é o caso aqui que eu havia dito, né? Um condutor, por exemplo, de 4 milímetros, uma seção de 4 milímetros, onde será desconsiderado o valor da resistência elétrica R, isso quer dizer que esse trecho aqui, ó, e esse outro, o condutor é de 4 milímetros, a resistência oferecida por ele é uma resistência de 0 ohm, não tem resistência, porque ele está adequadamente dimensionado. E a outra parte, o trecho AB, com um condutor de menor seção, mais fino, com a resistência elétrica de 1 ohm. Então, voltando aqui para o desenho, né, esse trecho que tem um condutor mais fino, que eu representei aqui por um condutor de 2,5, né, possui a resistência de 1 ohm. Então, a resistência é muito baixa, mas apesar de ser baixa, essa resistência já influencia no comportamento do sistema. Então, continuando o exemplo, né, dados as seguintes informações. A tensão aplicada é de 127 volts e a corrente que circula pelo circuito é de 10 amperes. Calcular a queda de tensão, a perda de potência e a potência na carga para as duas situações. Então, o que é que nós queremos fazer aqui? Ó? Definir qual é a queda de tensão, qual é a perda de potência, proporcionada pelo cabo de menor tensão, de menor bitola, e qual é a perda qual é a potência na carga. Então, qual é a potência que vai chegar, né, que a rede vai disponibilizar lá para a carga. Vamos observar. Então, vamos primeiro determinar a queda de tensão para o exemplo 1 aqui, ó, em que nós temos o condutor mais espesso, né, de maior seção, que é o que está corretamente dimensionado e que não oferece nenhuma resistência. Então, calculando a queda de tensão, onde é que vai surgir essa queda de tensão? Como o que nós iremos calcular é a resistência desse trecho, né? Então, o condutor aqui vai se comportar como uma espécie de resistência, aqui, ó. A resistência nesse ponto, como informado logo no início, né, é de 0 ohm, não tem resistência, porque o cabo vai ser o cabo adequado, né? O exemplo que eu tinha dado aqui, né, um cabo de 4 milímetros, esses dois trechos, e este trecho aqui do meio também um cabo de 4 milímetros. Então, tá bem dimensionado, tá tudo certinho aí. Então, qual vai ser a queda de tensão? A queda de tensão vai ser dada pela fórmula, né, da lei de Ohm. Tensão vai ser igual à multiplicação da resistência pela corrente. Como a resistência é igual a 0 ohm, a corrente que passa no circuito é 10 amperes, a queda de tensão é de 0 volts. Isso quer dizer o seguinte, que neste trecho, né, que nós estamos utilizando um cabo de 4 milímetros, não haverá queda de tensão. E isso é óbvio, né, porque não tem resistência. Então, aquele trecho ali, ele não consome, vamos assim dizer, a energia que a fonte disponibiliza. A queda de tensão vai ser igual a 0, neste ponto. Outro item que nós iremos determinar, qual é a perda de potência. Então, nesse mesmo trecho aqui ainda, ó, em que não haverá queda de tensão, qual será a perda de potência? Ou seja, qual será a potência que será consumida aqui nesse trecho? Como nós vimos agora há pouco, né, a potência é dada
pela multiplicação da resistência pela corrente ao quadrado. E como a resistência é igual a zero, né, o resultado da multiplicação aqui vai ser igual a zero. Né? 10 ao quadrado é igual a 100, mais 100 vezes zero é igual a zero. Logo, como esse trecho está bem dimensionado, né, todos os trechos aqui são de cabos de 4 milímetros, não haverá perda de potência. E por último, qual é a potência que vai ser entregue para a carga? Então nós sabemos que a potência, mais uma vez, é a multiplicação da tensão pela resistência, a tensão pela corrente. A tensão é de 127 volts, como foi dito logo no início, e a corrente que circula pelo circuito é de 10 amperes. Multiplicando aqui 127 volts por 10 amperes, encontraremos uma potência de 1.270 watts. Isso quer dizer que a carga, né, ela está consumindo 1.270 watts, e a fonte, a concessionária, está entregando esta potência para a carga, 1.270 watts. Não está havendo perda aí neste exemplo. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? Não entendeu, não compreendeu o que eu quis mostrar aqui? Então vamos para o segundo exemplo, né? O segundo exemplo que diz que nós iremos considerar agora um trecho em que o condutor tem uma seção um pouco mais fina, né, em relação ao circuito completo, e a resistência proporcionada por esse condutor é de 1 ohm. Então vamos aos dimensionamentos, né, aos cálculos aqui da queda de tensão. Então, haverá alguma queda de tensão? Haverá. Agora haverá porque há uma resistência, né? Queda de tensão ou tensão, né? Tensão vai ser igual à multiplicação da resistência vezes a corrente do circuito. A resistência agora é de 1 ohm. A corrente, mais uma vez, é de 10 amperes. Multiplicando aí 1 por 10, vamos encontrar o valor de 10 volts. O que representa esses 10 volts? Representa a queda de tensão neste trecho, ó. Aqui neste trecho. Haverá uma queda de tensão de 10 volts. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a fonte, a concessionária, né, disponibiliza 220 volts lá na entrada da residência, né, lá na entrada, no ponto de entrada, porém, devido a problemas internos, né, a dimensionamentos inadequados, com a utilização de cabos mais finos, parte dessa energia vai ser consumida aqui nesse fio mais fino, nesse condutor mais fino. Então, parte dessa tensão, né, vai ficar aqui sobre o condutor, e na carga, ao invés de chegar a 220, vai chegar a quanto? Vai chegar a 210 volts. Por quê? Porque haverá uma queda de tensão referente à resistência do condutor de bitola mais fina. Opa, 220 não, 127, já que nós estávamos levando em consideração 127, né? É o costume com a tensão aqui da região, mas o exemplo diz que a tensão é de 127. Então, a fonte, a concessionária, disponibiliza 127 volts, mas lá na tomada, por exemplo, né, só chega a 117, porque 10 volts vão ser perdidos aqui nos trechos de menor seção. Haverá alguma perda de potência? Haverá sim, né? Como nós temos resistência, agora, né, nós poderemos calcular a perda de potência. Então, a potência é igual à multiplicação da resistência pela corrente ao quadrado. A resistência é de 1 ohm, a corrente de 10 amperes. 10 amperes, 10 ao quadrado vai dar 100, 100 vezes 1 dá 100. Então, observe aqui o quanto o fio de bitola mais fina consome
100 watts de potência, né? Então 100 watts já vai ser perdido, né? Já serão perdidos aqui neste trecho, ó, pelo simples fato do condutor ter uma bitola mais fina. Então 100 watts serão perdidos aqui na carga. Desculpa, serão perdidos aqui. Já deixava de usar 5 lâmpadas de 20, né, professor? Já deixava de usar várias lâmpadas aí, né? É verdade. Ou então, na verdade, o que está acontecendo aí é que o fio ele está consumindo o mesmo. O que está acontecendo é isso, né? Não é que vai deixar de utilizar 5 lâmpadas, mas na verdade o que está acontecendo aí é que o condutor do circuito ele está consumindo energia equivalente a 5 lâmpadas de 20 watts. Então já é um dinheiro que você vai perder no final das contas, né? Devido ao cabo mais fino. Ah, entendeu, é verdade mesmo. No caso, ele está consumindo essas 5 sem ninguém utilizar. Sem ninguém utilizar. É o fantasma, né? É por isso que dizem que instalação velha, né, consome um bocado, né? Que é interessante fazer uma revisão da instalação e trocar os condutores, justamente por esse motivo. É isso mesmo. Professor, por isso que por a norma, para você poder a instalação velha, você tem que ficar trocando em 10 anos, ou é 5 anos, fazer nova instalação? Pelo menos com relação a esse período aí de revisão, eu pelo menos não tenho informação a respeito deste período, né? Não sei se a norma... Eu não tenho conhecimento sobre o que diz a norma a respeito disso. Então, eu não sei lhe dizer se existe um período para manutenção ou não, né? Sendo obrigatório aí pela norma, eu desconheço. Bem, então, qual a potência que vai ser entregue na carga? Oi? Se minha tensão de entrada nesse caso aí, da concessionária, fosse 110 volts, existiria essa perda de 10 amperes? 110? Sim. Se haveria perda de 10 volts? Continuaria existindo essa... Sim. Continuaria. Porque a potência, ela depende... A segunda fórmula, ela depende da resistência do circuito e da corrente que passa pelo circuito. Então, sendo a tensão 110 ou 127 volts, não vai importar. O importante é aqui a corrente. Se a corrente for 10 amperes e a resistência for de 1 ohm, a perda de potência será de 100 watts. Logo é fácil perceber, né? Beleza. Logo é fácil perceber que se a tensão na entrada aqui for 127 e for consumido 10 volts aqui, né, for dividido na verdade 10 volts para o circuito em que contém um trecho de bitola menor, na carga será entregue 117 volts. Logo, a potência que vai ser entregue para a carga não é a potência esperada, né, para a carga. Então, levando em consideração aí aquela informação do início, né, que para esta tensão a potência era de 1.270 watts, que estava sendo disponibilizada pela carga. Aqui neste trecho vai ser consumido, né, uma potência de 100 watts. Obviamente, 1.270 menos 100 vai sobrar aqui para a carga 1.170 watts. Um pouquinho menos, né, que o que a carga solicitaria da rede, né, se estivesse em condições normais de uso. Então, outra forma de calcular é esta forma aqui, né? Mas não complicando tanto, é só fazer as subtrações que dá para entender que parte da energia é consumida na rede e chega um pouquinho menos na carga.
Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? E se a minha resistência fosse acima de um watts, ou se a minha resistência fosse acima do que está explicado aí no enunciado, e a minha corrente também fosse superior a esse valor no enunciado aí, como seria? Seria o mesmo cálculo, era? Vai ser o mesmo cálculo, só que o valor agora vai ser maior, né? E lembrando que neste exemplo aqui, ó, se a corrente fosse de 11 amperes, por exemplo, né? Se fosse de 11 amperes, aí nós multiplicaríamos a resistência, vamos supor que a resistência fosse de 2 ohms. Multiplicaríamos 2 por 11 ao quadrado. 11 ao quadrado vai dar 121, né? Então vai ser 2 vezes 121, multiplicado por 2, dá 242 watts. Aumenta um pouquinho. Bem, mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Não entendeu? 11 ao quadrado dá quanto, senhor? 11 ao quadrado dá 121. Certo. Aí Felipe está perguntando aqui, né? Digamos que o cliente contrata o eletricista dizendo que está gastando muito com energia. Ele poderia passar uma solução, mudar toda a fiação da casa por um fio maior? Aí vai depender muito, viu, Felipe? Aí você tem que analisar por inteira a instalação. E a sugestão da análise, né, antes de fazer a troca, é analisar conforme nós estamos fazendo aqui, né? Nós temos que dimensionar a corrente que passa pelo circuito, de acordo com os equipamentos que tem na rede. E feito esse dimensionamento aí da corrente, é que nós iremos dimensionar o cabo mais adequado, que é o que nós iremos ver daqui a pouquinho, né? Eu só vou falar mais uma coisa a respeito do limite de queda de tensão, aí eu vou mostrar um cálculo de como é que se dimensiona a bitola do cabo. Então, você, antes de propor a mudança dos cabos, você primeiro vai fazer uma análise, né, calculando a corrente que passa em cada circuito e verificar se aquele condutor ele atende àquela corrente de projeto, aquela corrente do circuito. Então, se for uma corrente acima do que o condutor pode estar dimensionado, está projetado para receber, aí a sugestão é que se troque mesmo o circuito. Se não, o problema não vai ser esse. Pode estar acontecendo uma fuga de corrente em um outro local aí do circuito. Então, para finalizar aqui a parte do limite de queda de tensão, né, nós temos um cálculozinho aqui que é utilizado para encontrarmos o valor do limite, a queda de tensão em porcentagem. Como é porcentagem, aqui é um cálculo de porcentagem, né? Quem tiver facilidade com cálculos de porcentagem pode fazer da sua maneira. Quem não tiver uma facilidade muito grande em calcular porcentagens, você pode utilizar essa fórmula. Então, para calcular a queda de tensão em porcentagem, a chamada queda de tensão percentual, nós iremos utilizar essa fórmula. A tensão de entrada menos a tensão na carga, dividido pela tensão de entrada, multiplicado por 100. No caso do nosso exemplo, qual foi a tensão de entrada? A tensão de entrada era de 127 volts. Não é isso? E qual foi a tensão na carga? A tensão na carga, olha aí, ó, considerando a perda, 117 volts. Não é isso? A tensão na carga, 117. Tensão na carga, 117. Então, resolvendo essa expressãozinha aqui, né, 127 menos 117 dá 10 volts. 10 dividido por 117 vai dar um valor e pegaremos esse valor e multiplicaremos por 100. Logo, aqui ó, o cálculo, né? Tensão de entrada 127 menos 117, que vai dar 10.
Ou, desculpa, aqui é a tensão de entrada e não a tensão na carga, que é 127, peço perdão aí. Então, vai dar 10 volts. 10 volts dividido pela tensão de entrada, que é 127, provavelmente vai dar 0,079. E aí vamos pegar este valor, 0,079, e multiplicar por 100%. E aí sim encontraremos a queda de tensão percentual. Isso aqui é importante? É importante você entender o que é a queda de tensão, como representar essa queda de tensão percentual. Por que ela é importante? Porque ela é utilizada nos projetos. E por que ela é utilizada nos projetos? Porque a norma determina que a queda máxima de tensão nos circuitos terminais, como por exemplo nas tomadas, não pode ser superior a 4%. Então, nós temos aqui uma tensão na nossa região de 220 volts. O ideal é que chegue lá nas tomadas, né, ou na lâmpada, 220 volts. Mas, devido a alguns problemas da rede, não vai chegar a 220 volts, por exemplo, né? Vai chegar uma tensãozinha menor, que é referente à queda de tensão. Essa queda de tensão ela não pode ser maior do que 4%. Porque quem pode fazer o cálculo aí? 4% de 220 dá quanto? (220, 4%) dá 8,8, não é isso? Então, 4% de 220, se for a tensão de 220 volts, vai dar uma queda de tensão de 8,8 volts. É a queda de tensão máxima. Isso quer dizer que, se eu pegar esse 220 e subtrair destes 4%, menos 4%, que é 8,8 volts, lá nas tomadas e lá nas lâmpadas não pode chegar uma tensão menor do que, aqui dá 211,2 volts. Então não pode dar uma tensão menor do que isso, não pode chegar a uma tensão menor do que isso lá nas tomadas, segundo a norma. Então por que é importante você entender o que é a queda de tensão? Porque a queda de tensão, ela tem um limite, e esse limite é determinado pela NBR 5410, que diz que nos circuitos terminais, como por exemplo o circuito de tomadas, circuito das lâmpadas, lá na ponta, né, lá no terminal mesmo, lá no final do circuito, não pode chegar a uma tensão menor do que 4% do que a tensão nominal da rede. Logo, no nosso exemplo aqui, na nossa região, né, tensão 220, não pode chegar a uma tensão menor do que 211,2 volts nas tomadas. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Não está entendendo? Professor, então nesse caso aí, a pessoa conferir um exemplo em casa, aí já existe aquele aparelho para a pessoa fazer esse teste, né? Isso, tem um multímetro, né, que você vai conectar lá nas tomadas, né, e medir se está chegando 220 volts ou menos. Então, se estiver chegando menos do que o limite, né, é um problema que está acontecendo na rede aí. Professor, isso aí eu entendi. Agora esse último cálculo aí eu não entendi não. O penúltimo. Esse aqui, né? O outro. Isso, esse daí. Se você desse mais uma revisada aí, seria bom. Aí, ó. Nós temos aqui é uma fórmula de porcentagem, né? Então, se você tiver facilidade em fazer cálculos de porcentagem, você pode utilizar da forma que você conhece. Se você não tiver tanta facilidade, você pode utilizar essa fórmula para calcular quantos por cento houve de queda de tensão. Então, no exemplo que nós estávamos utilizando aqui, ó, o exemplo, né, que era a tensão de alimentação era de 127 volts, e depois da perda de potência, da queda de tensão, vai chegar lá na carga, lá na tomada, por exemplo, né, uma tensão de 110 volts. Então, qual vai ser, em porcentagem, a queda de tensão?
Então, vamos utilizar essa fórmula. O que é que a fórmula diz? Que a queda de tensão percentual ela vai ser igual à tensão de entrada. Quem é a tensão de entrada? No nosso exemplo, a tensão de entrada foi de 127 volts. Não foi isso? Olha aqui, ó. 127 volts. A tensão de entrada, que é a tensão que a concessionária está fornecendo. Porém, sua instalação está mal dimensionada, tem um trecho com uma bitola menor, né? Vai chegar a 117 volts. Então, esse 117 volts representa a tensão na carga. Qual é a tensão na carga? 117 volts. Aqui da fórmula, ó, a tensão na carga. O U representa a tensão, não é isso? Então, vai ser 127 menos 117, que vai dar 10, dividido pela tensão de entrada. Qual é a tensão de entrada? Mais uma vez, né? 127 volts, a tensão de entrada. Então, dividindo 10 por 127, eu vou até dividir aqui, 10 dividido por 127, dá 0,07874, dá um número bem pequenininho, né? Então, vamos aproximar para 0,079. O resultado dessa subtração aqui de cima e da divisão pelo número de baixo, né? Pelo denominador aqui, 127. Vamos pegar esse resultado e multiplicar por 100%. Quando multiplicarmos 0,079 por 100%, encontraremos uma queda de tensão de 7,9%. Deu para entender aí, Zé Mário? Entendi. E agora deu para né? pegar. Isso. Beleza. O William está falando aqui, né? O professor tem redes que, devido à demanda do tráfego, não chega aos 220 volts na entrada da unidade consumidora. Como fica esses 4%? Esses 4% é consumido pelo próprio enrolamento do tráfego? Respondendo aqui a pergunta de William. William, a norma diz o seguinte, para esses 4% é a tensão do ponto de entrada, né, a queda de tensão referente ao ponto de entrada até o circuito terminal. Isso é dentro da residência, né? Nós pudéssemos fazer aqui uma divisão. Vamos imaginar aqui, essa parte aqui seria o circuito da residência. Então, aqui na residência, lá na ponta, lá no circuito terminal, no máximo 4%. O que acontece antes, eu não vou afirmar aqui, mas se não me engano, a norma determina que essa queda de tensão entre a saída do transformador até o circuito terminal, no caso a tomada, ou o ponto de luz, ela não deve ser maior do que 7%. Não vou afirmar não, mas acredito que seja isso aqui, né? Porque esses valores não dá para gravar assim com facilidade na cabeça. Mas na saída do transformador, aqui é o ramal, né? Até da saída do transformador até a entrada da residência, e o pessoal do RD aí me ajuda aí, por favor. Aqui é o ramal de entrada, não é isso? Essa queda não pode ser maior do que 7%. E aí tem umas divisões, né, que a norma determina. Por exemplo, da saída do transformador até o medidor. Aí tem uma queda referente a esse trecho, né? Do medidor até o quadro de distribuição. Tem outra queda permitida, que se eu não me engano é de 1%, é 2%. Um negócio desse aí eu não me recordo. Eu vou consultar a norma e trago para vocês essas informações. Então, na verdade, ainda tem um outro trecho aqui, né? Que é da saída do transformador até o padrão de entrada. Tem uma queda de tensão, eu não vou afirmar, mas se não me engano é de 2%. Não vou afirmar não, viu, pessoal?
eu estou chutando o valor aqui, porque eu não me recordo do valor conforme a norma. Do padrão de entrada até o quadro de distribuição, mais uma outra queda permitida, se não me engano, de 1%, e do quadro até o circuito terminal, até a tomada, por exemplo, né, 4%. Então, no final das contas, ela não pode ser menor do que 7%, viu, William? Cristiano pergunta, esses 4% é consumido pelo próprio enrolamento do tráfego? Não, Cristiano, ele não é consumido no enrolamento, não. Quando o transformador ele já é posicionado lá no poste, ele já foi dimensionado, né, ele já foi projetado, já considerando as perdas. Então, ele não consome, não. O que ele vai consumir, ele já foi levado em consideração nos cálculos do projeto do transformador. Então, o projetista lá já sabe quanto é que ele vai consumir em determinada situação. Então, ele não é consumido, esses 4% não é referente ao consumo do transformador, não. O que pode acontecer, pessoal, é que às vezes a tensão baixa um pouquinho, não é nem a questão do circuito interno, né? Não é nem a questão da instalação ser antiga, a instalação está mal dimensionada. O que acontece às vezes é que, devido à grande demanda de um determinado horário, né, quanto mais equipamentos estiverem na rede, menor vai ser a tensão fornecida pelo transformador, porque nós temos muitos equipamentos conectados à rede, e aí essa tensão ela tende a diminuir um pouquinho, né? Aí, com relação a esse limite, eu já não sei dizer qual é a norma que trata sobre esse limite, né? essa baixa da tensão referente à demanda, e também não sei informar, além da norma, quais os procedimentos que são adotados para isso, mas existe esse fenômeno na rede, né? Quanto maior a demanda, menor é a tensão que se chega lá no terminal, né? Ou a menor tensão lá na saída do transformador. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando que a nossa aula hoje vai até 9 horas, né? Então tem muito tempo aí para a gente tirar dúvida e para começar o dimensionamento dos condutores. Tá certo, Jonas. Não tem problema não. A aula vai ficar gravada e você acompanha depois lá no portal. Pessoal, para que nós pudéssemos dimensionar a seção dos condutores, ou seja, a bitola do condutor, qual é a bitola mais adequada? É uma bitola de 4 mm, 6 mm, 2,5 mm. Nós teríamos que levar em consideração tudo isso aqui, ó. Nós teríamos que levar em consideração o limite de condução, né? Então nós teríamos que levar em consideração estas tabelas para definir a bitola adequada, e nós deveríamos levar em consideração a queda de tensão. Então, um projeto bem dimensionado, ele leva no mínimo em consideração esses dois itens. Porém, para facilitar a nossa vida, a apostila sugere a utilização de um método bem mais prático, bem mais simples, né? Porque a fórmula que é utilizada para calcular a bitola do condutor, ela é um pouco extensa, né? Eu não trouxe aqui porque nem a apostila não tem, e também não seria interessante utilizar essa fórmula aqui, já que a apostila não sugere que seja utilizada, mas na aula de amanhã eu vou procurar nas minhas anotações onde é que está essa fórmula, e passo aqui para vocês, né, a fórmula que é utilizada para se determinar corretamente a bitola do cabo. Não dizendo que a outra que nós iremos utilizar seja errada, ela é mais prática, né? Mas a oficial, vamos assim dizer, é uma fórmula bem maior, que leva em consideração a queda de tensão, o tamanho, a dimensão do circuito e outras informações, beleza? Então, para facilitar nosso dimensionamento, nós iremos utilizar o método chamado de
método do momento elétrico. Então, pessoal, ó, o objetivo da aula hoje, ó, é falar sobre o momento elétrico. Então, o que é o momento elétrico? O momento elétrico, ele calcula a corrente, né? É um número que representa o produto, a multiplicação da corrente pela dimensão do circuito. Então, vamos multiplicar a corrente em ampere pela dimensão do circuito. E a partir desse momento elétrico é que nós iremos dimensionar a bitola do cabo. Então, é uma maneira bem mais simples. De que forma? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que nós tenhamos um circuito, esse circuito aqui mesmo, ó, um circuito em que a corrente seja de 10 amperes. Deixa eu apagar aqui esse monte de coisa. Nós vimos aqui que a corrente que passa por esse circuito é uma corrente de 10 amperes, não é isso? 10 amperes passa por aqui. E vamos imaginar que a distância deste ponto da carga, vamos imaginar que seja uma tomada, né? Um equipamento ligado a uma tomada, até o quadro de disjuntores seja de 20 metros, por exemplo, né? Então, a partir dessas duas informações, da distância e da corrente, nós iremos calcular o que nós chamamos aqui de momento elétrico. Então, o que é o momento elétrico? É a multiplicação da corrente. E quanto é a corrente aqui no nosso exemplo? No nosso exemplo, a corrente, calcular aqui o momento elétrico para o exemplo que eu passei agora há pouco. Como é que eu falei? O momento elétrico vai ser a multiplicação da corrente, de quanto? 10 amperes, pela distância, né? Pelo comprimento, na verdade, melhor dizendo, o comprimento do circuito, 20 metros. Então, quando multiplicarmos aqui, ó, 10, que é a corrente, por 20, que é o comprimento do circuito, 10 vezes 20, nós iremos encontrar aqui um momento elétrico de 20 ampere metro. Pronto, ó, encontramos este número, este valor. Este valor é que irá nos indicar qual é o cabo mais adequado para este circuito. De que forma? Nós iremos consultar uma tabela que vai nos dizer qual é o cabo mais adequado. Então, qual é a tabela? A tabela tem na apostila de vocês, está aí na página 25, é a tabela momento elétrico, né? Momento elétrico, levando em consideração os circuitos que estão dentro de eletrodutos de material não negativo, como por exemplo, um eletroduto de PVC. Então, a partir do momento elétrico, ó, você vai consultar a tabelinha e verificar qual é o cabo mais adequado. Então, primeiro nós temos que definir a tensão de alimentação do circuito. Para aquele exemplo, né, a tensão era do circuito de 127 volts. Vamos imaginar a tensão de alimentação 127. Vamos imaginar que seja um circuito monofásico, ou seja, fase neutro, em que a tensão de alimentação seja de 127 volts. O outro passo é definir a queda de tensão. Vamos imaginar que a queda de tensão seja de 2%, né, lá no circuito terminal. Então, a partir deste momento elétrico de 200 ampere metro, qual seria o cabo de bitola mais adequado? Bem, ó, nós temos aqui que para cabo de 1,5, um momento elétrico de 110. Pode ser este cabo? Não. Temos um outro cabo aqui de 2,5, em que o momento elétrico do cabo de 2,5 para esta tensão e esta queda de tensão é de 182. Pode 182? Não, porque é menor do que 200. Logo, passaremos para o seguinte, que é um cabo de 4 milímetros. Observe que o cabo de 4 milímetros para uma queda de tensão de 2% e uma tensão de 127 volts, o momento elétrico é de 282. Ó. Então, o momento é maior do que o que foi calculado, 200. Logo, o cabo mais indicado para este circuito é um cabo de 4 milímetros.
Beleza? Entenderam aí, pessoal? Então, agora é hora de tirar as dúvidas, porque Dá outro exemplo aí, professor, né? Quanto mais exemplo, melhor. eu vou dar outro exemplo sim. Porque aqui que praticamente nós finalizaremos a nossa disciplina, né? Dimensionando o cabo elétrico. Infelizmente não vai dar tempo a gente falar sobre o dimensionamento dos condutores, né? Se der, amanhã ainda falo um pouco sobre a proteção, falo um pouco sobre aterramento de disjuntores, mas de qualquer forma, né, pelo menos boa parte dos nossos dimensionamentos já foram vistos, né, que é o dimensionamento do circuito de iluminação e tomadas, e agora o circuito de iluminação, tomadas, disjuntores, e agora o dimensionamento da bitola do condutor. Então vamos usar um outro exemplo. Vou utilizar o exemplo do módulo, da apostila, desculpa. Este exemplo está na página 26. Então acompanhe aí comigo o exemplo da página 26. Uma residência com carga estabelecida a seguir deverá ser alimentada através de uma rede de baixa tensão, ligação a 2 fios, 127 volts. Determinar a seção em milímetros quadrados e a quantidade em metros dos condutores para o ramal que vai do quadro de medidor do padrão até o QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos, através de um eletroduto embutido na parede em linha reta. A distância é de 6 metros e a queda máxima de tensão admissível é de 1%. Então vamos tentar entender aqui, né? Nós queremos determinar a bitola mais adequada para este circuito, que tem um comprimento de 6 metros, é um circuito monofásico, um circuito de 2 fios, monofásico, fase neutra, e tensão de alimentação de 127 volts. Beleza? Além disso, a queda de tensão admissível para este circuito é uma queda de 1%. Lembrando que a norma estabelece um limite máximo de 4%, mas se você quiser estipular um limite menor, não tem problema, pode estipular. Então, o projeto aqui está estipulando uma queda de no máximo 4%. Então, qual vai ser a bitola mais adequada, sendo que nós temos estes equipamentos aqui na rede, ó? Um chuveiro, 10 lâmpadas, um ferro elétrico, uma TV e outros equipamentos que somando dá uma potência total de 6.380 volt-ampere. Então, vamos calcular aqui, né? Primeira coisa que nós iremos fazer é calcular a corrente. Por quê? Porque para que nós possamos determinar a bitola do cabo, nós iremos determinar a bitola por meio do método de momento elétrico, e o momento elétrico, né, é calculado por meio da multiplicação da corrente pela distância, vou chamar aqui distância de D, corrente vezes a distância. Então nós temos que primeiro determinar a corrente. A distância nós já sabemos que é de 6 metros, né? E a corrente é de quanto? A corrente nós poderemos calcular utilizando a fórmula da corrente em relação à potência, né? Então a corrente vai ser igual à divisão da potência pela tensão. É isso mesmo? É isso mesmo. Então a potência, voltando aqui para o exemplo anterior, a potência é de 6.380 VA dividido pela tensão, a tensão do exemplo, ó, tensão de 127 volts. Tensão de 127 volts. Vou apagar aqui o VA, porque a gente já sabe que é a potência, né? Essa potência, inclusive, aqui é a potência aparente. Eu vou representar aqui por S, porque a potência é aparente. Então, dividindo aí 6.380 por 127, encontraremos uma corrente de 50
50,2 amperes. 50,2 amperes. Pronto, já temos a corrente. Agora fica fácil definir o momento elétrico. Então, o momento elétrico vai ser igual à multiplicação da corrente pelo comprimento. Então, o momento elétrico, ó, vai ser igual a corrente 50,2 vezes o comprimento do circuito. Qual é o comprimento? 6 amperes. O momento vai ser 50,2 vezes 6. Então, quando nós fizermos aí a multiplicação de 50,2 vezes 6, encontraremos um momento elétrico de 301,2 ampere metro, que é o momento elétrico. E a partir deste valor é que nós iremos determinar o cabo mais adequado para este circuito. Qual é o cabo mais adequado? Nós iremos consultar a tabela. Então, eu vou mudar aqui para a tabela, viu, pessoal? Vamos consultar a tabela e observar aqui, né? Primeiro, a tensão é a tensão 127 monofásica, né? Fase neutra. A tensão admissível, né? O limite de queda de tensão admissível é de 1%. E o que nós calculamos, né, foi um momento elétrico de 301,2 amperemetros. Então, consultando aqui a tabela, observe que o cabo de 6 milímetros tem um momento de 218, bem menor do que foi calculado. Então, nós passamos para o seguinte, para o cabo seguinte. Então, qual é o cabo mais adequado para este exemplo? Um cabo de 10 milímetros. Beleza? Alguém não entendeu aí, pessoal? Alguma pergunta? Perguntas? O professor aí ele já está dando a porcentagem. Imagina numa casa que não está. Numa casa? Ainda aí todos os cálculos, né? Olha, aqui a questão realmente deu uma queda aí mais ou menos de. A questão deu uma queda de 1%, mas Não pode falar. Se você não tiver atenção, a queda de tensão percentual, você pode definir como limite o que a norma determina, ou a queda de tensão que a norma determina, o limite máximo, 4%. Então, se você não souber qual é a queda de tensão, você determina uma queda de tensão de 4%, que é o que a norma permite. Entendeu? Aí, no caso, vai sempre usar essa fórmula aí, né? Sempre Ele é igual vezes... a corrente vezes a resistência vezes... É igual a corrente vezes o comprimento, né? Isso, vai ser sempre assim. Lembrando que essa é a maneira mais simples, né? A menos trabalhosa. Porque existe uma outra fórmula que ela leva em consideração vários outros fatores que nós não estamos utilizando aqui. O nosso objetivo aqui é facilitar e a apostila também facilita nesse sentido, né? Então, ela apresenta uma fórmula mais simples, mas lembrando que ela está desconsiderando outras coisas, mas para fins mais práticos, né, para uma residência de pequeno porte, né, ela pode ser utilizada numa boa. Então, se você tiver alguma dúvida em qual cabo utilizar, eu não sei, é melhor um cabo de 2,5, melhor um cabo de 4 milímetros, para o chuveiro, né? Sempre tem aquela dúvida, é melhor de 2,5, um de 4, de 6. Então você já tem mais ou menos ideia de como dimensionar o cabo para um chuveiro, por exemplo. O que é que você vai fazer? Ver qual é a corrente que vai circular ali no circuito do chuveiro e multiplicar pelo comprimento do chuveiro. Então você vai medir o tamanho do cabo, né, do quadro de disjuntores até o chuveiro e multiplicar pela
pela corrente. Depois você só vai fazer a comparação aí na tabela para verificar qual é o cabo mais adequado. Eric está perguntando aqui, né? A quantidade de tomadas vai interferir no cálculo do momento elétrico ou dos aparelhos? Eric, você vai levar em consideração a potência dos pontos, né? A quantidade de tomadas realmente. Então você dimensionou lá para uma sala, né? De acordo com a área, com o perímetro, dimensionou, por exemplo, 5 tomadas. Então o que você tem que fazer é definir no projeto qual é a potência dessas tomadas. Não vai ser uma potência de 100 VA, vai ser maior, 300 VA, vai ser todas de 1000 VA, e acho que não tem necessidade, mas vamos que seja, né? Eu quero estipular logo o máximo, 1000 VA. Tudo bem. Então você vai estipular as potências de cada ponto e a partir dessas potências é que você vai calcular a corrente do projeto. E aí sim determinar qual é o momento elétrico do projeto. Então a quantidade de tomadas influencia sim no momento. Mas você está falando que agora entende, mas depois esquece. Acho que não dá para esquecer assim tão fácil não, viu, Mário? Porque é só a multiplicação da corrente pelo comprimento, depois comparar com a tabela, né? Então, para aqueles que já trabalham na área, né, já são eletricistas, que fazem instalações elétricas, né, que sempre tem aquela dúvida de qual o cabo mais adequado. Aí, por questão de segurança, o eletricista já dimensiona um cabo de bitola bem espesso, né, que é para evitar problema. Coloca logo aí um cabo de 6 milímetros no chuveiro. Então há necessidade, então a partir de agora você já tem mais ou menos ideia de como calcular. Então não dá para esquecer assim tão fácil não. Beleza então, Eric. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Vamos a mais um exemplo, né? Sim, fazendo aqui uma última comparação, pessoal. Nós vimos que o cabo de 10 o cabo ideal aqui é um cabo de 10 milímetros, não é isso? Então nós vamos voltar aqui para a tabela de capacidade de condução de corrente, que eu apresentei um pouco mais atrás, e verificar se esse cabo de 10 milímetros suporta a corrente que foi calculada. Qual foi a corrente? A corrente foi de 50,2 amperes. Então, observe na tabelinha aqui, que quando nós tivermos dois condutores dentro do conduíte, né, fase neutro, por exemplo, o cabo de 10 milímetros suporta nessas condições uma corrente de 57 amperes. Então, observe que a corrente aqui ainda está dentro do limite, né, da corrente que nós chamamos de corrente de projeto. Esse daqui é a chamada corrente de projeto, viu, pessoal? A gente pode representar aqui pela letra IB, as letras IB. IB representa a corrente de projeto. Então, como a corrente limite do cabo é maior do que a corrente de projeto, então nós poderemos utilizar com certeza esse cabo, beleza? Vamos a mais um exemplo, o exemplo número 2. Considerando o chuveiro elétrico de 4.400 volts e que ele opera aqui na tensão de 127 volts, é uma residência com 4 pessoas funcionando em média 8 minutos para cada banho durante 30 dias por mês, a distância do quadro de distribuição de circuitos QDC é de 20 metros. Considerar a queda máxima de tensão admissível de 2%. Dimensionar os cabos. Aí na pergunta da apostila de vocês está um pouquinho diferente a pergunta, porque ele quer que você calcule também a energia consumida. A gente está interessado nisso agora, nós queremos dimensionar o cabo. Então eu fiz essa alteração só para dimensionar o cabo. Então como é que nós temos que fazer? Primeiro nós iremos calcular a corrente, né? Como é que nós iremos calcular a corrente? Por meio da fórmula da corrente. Corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. Qual é a potência? A potência do equipamento, do chuveiro, 4.400 watts. Vamos dividir aqui, 4.400 watts pela tensão de 127, que é a tensão da questão. Quando dividirmos 4.400 watts por 127 volts, encontraremos uma corrente aproximada aí de
34,6 amperes. 34,6 amperes. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Mais uma vez, nós estamos calculando a corrente que vai circular pelo chuveiro, né? Sabendo que o chuveiro tem uma potência de 4.400 volts e ele vai ser alimentado por uma tensão de 127 volts. Então, a partir da corrente e a partir do comprimento do circuito é que nós iremos determinar o cabo mais adequado, a bitola de cabo mais adequada. Vamos lá? Então, para definir o momento elétrico, nós iremos multiplicar a corrente, que é 34,6 amperes, e multiplicar pelo comprimento, que é de 20 metros. Então, 34,6. 34,6 multiplicado por 20, encontraremos 600, momento elétrico de 692 ampere-metro. Alguma dúvida? Alguém não entendeu esta parte aqui? Professor, não peguei essa parte aí, o 20 surgiu da onde? A corrente. Respondendo aqui o do 20, daqui a pouco eu tiro a dúvida de mais outro. O 20 surgiu da pergunta. Do 20 metros. Okay. Do circuito. Alguém ia perguntar mais outra coisa? Deixa mais uma avaliada por cima, professor, para clarear mais. Nós queremos determinar a bitola do condutor, e para determinarmos a bitola, nós temos que saber qual é a corrente que vai passar pelo circuito, por esses condutores, e temos que saber qual é a distância, né? A questão não deu a corrente, só deu a distância, que é o que acontece também no projeto real, né? A gente não vai normalmente saber qual é a corrente, só se nós calcularmos, né? A única coisa que dá para saber ali, medindo, é a distância, né? A distância do quadro de disjuntores até o chuveiro, até a dimensão do circuito de tomadas, a dimensão do circuito de iluminação. Só dá para saber isso, né? A corrente nós temos que calcular. Então, calcularemos a partir da potência do equipamento. A potência, no caso do chuveiro, é de 4.400 watts. Então, vamos dividir a potência de 4.400 watts pela tensão de 127 volts. Quando nós dividirmos 4.400 por 127, encontraremos uma corrente de 34,6 amperes. Então, encontramos a corrente, agora vamos dimensionar o momento elétrico, né? Para que o momento elétrico? Para a gente poder dimensionar a bitola do cabo mais adequada. Então, o momento elétrico vai ser igual à multiplicação da corrente, 34,6, pelo comprimento do circuito, 20 metros. 34,6 vezes 20 dá 692 ampere-metro. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Marconi está falando aqui que é 16 milímetros, né? Vamos ver se é 16 milímetros, né? Então, como é que nós iremos saber se realmente é 16 ou não? Consultando a tabela. Nós vamos pegar aqui o valor do momento elétrico e comparar com a tabela. Então, o momento é de 692 ampere-metro. A tensão de alimentação, 127, ó, e a queda de tensão de 2%, admissível. Então, a tensão, ó, 127 volts, essa é a primeira parte aqui da tabela. A queda de tensão de 2% e, mais uma vez, o momento 692. Consultando a tabela, poderia ser de 10 milímetros? Não, porque 10 milímetros tem um momento menor do que foi calculado. Então, a gente passa para a próxima bitola. Qual é a bitola? A bitola 16 milímetros quadrados. Beleza? Todo mundo concorda aí? Alguém não entendeu? Quer fazer alguma pergunta? Por que 16, professor? Porque
o momento que nós calculamos foi 692 ampere-metro. Ah, entendi. Aí ultrapassou 664. Isso, aí ultrapassou os 664, não pode, né? Se você dimensionasse um de 10 milímetros, o que vai acontecer é que o cabo vai aquecer, porque ele não vai suportar a corrente que vai passar por ali, então ele tende a aquecer, devido a esse momento. Ô, professor, aqui em minha tabela aqui não apareceu esse 16 milímetros. Deve estar na página seguinte, porque aqui eu cortei também, ó, porque está na outra página. Ah, certo. Bem, então 16 milímetros. Uma última comparação que nós iremos fazer é a comparação com a capacidade de condução do Dá outro exemplo, professor. Como? Faz um outro exemplo desse que o senhor deu novamente aí, diferente, para a gente poder só atualizar mais aí, porque eu comecei a assimilar as coisas agora. Foi, né? Infelizmente não vai dar para aparecer aqui. Vocês podem consultar na apostila de vocês. Fazendo uma última comparação, né? A comparação com a capacidade de condução de corrente dos cabos, né? Então, como nós teremos um circuito monofásico, ou seja, um condutor fase e um condutor neutro, dois condutores carregados, não aparece aqui, mas consulte aí na tabela de vocês. Nós vimos que a corrente, né? A corrente era de 34,6 amperes, né? Que foi calculado. Se nós utilizássemos somente essa tabela, o cabo utilizado poderia ser o cabo de 6 milímetros, né? Que ele suporta uma corrente de até 41 amperes, né? Maior do que o que nós calculamos, 34,6. Mas ele poderá ser utilizado? Não, porque essa tabela ela não leva em consideração o comprimento do circuito. Então, com relação à corrente, tudo bem, ela suporta a corrente, mas se nós utilizarmos um cabo de 6 milímetros, lá no finalzinho do circuito, lá na tomada, ou lá no chuveiro, como é o caso do exemplo, né, haverá uma queda de tensão muito grande, bem maior do que os 2%, né, que nós havíamos definido. Então, pela corrente, até que dá para utilizar o de 6 milímetros. Porém, se levarmos em consideração a queda de tensão, não vai ser utilizado um cabo de 6 milímetros, tem que ser um cabo de 16, porque o cabo 16, né, não permite que a queda seja maior do que 2%. Um último exemplo aqui, né? Então, vamos inventar um exemplo qualquer aqui, ó. Vamos imaginar que num circuito de tomadas, um circuito da tomada das cozinhas, né? Nós tenhamos aí três tomadas de 600 VA. Aqui é na cozinha, né? 3 tomadas de 600 VA e mais 3 tomadas de 100 VA. E que a distância da cozinha para o quadro de distribuição do circuito seja de 15 metros. Então, qual vai ser a bitola mais adequada para este circuito de tomadas da cozinha? Então, 2 minutinhos aí para que vocês possam determinar essa distância aí, ou o cabo mais adequado. E aí, pessoal, estão conseguindo? A tensão, vamos imaginar que a tensão seja 220 volts, né? A tensão seja a tensão da nossa região, 220 volts. Qual seria o cabo mais adequado para este circuito? E a porcentagem é de quanto, professor? Vamos levar em consideração a porcentagem da norma, 4%.
Divide aí 600 por 220 e multiplica por 15, meu irmão. Vai bater certo esse negócio aí. A queda é de 4%, a tensão é 220 volts e o circuito das tomadas da cozinha, que seria o circuito número 3, né? Circuito número 1 é o circuito da iluminação, circuito número 2 das tomadas, circuito número 3, circuito das tomadas da cozinha, né? Normalmente a gente vai dividir dessa forma. É isso, Eric. A queda de tensão é de 4%. A aula de amanhã, pessoal, vai até 9 horas também, para compensar as aulas passadas aí que foram até 8 horas. E aí, vamos responder para não ficar muito tarde, senão não vai dar tempo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós iremos fazer é determinar aqui a potência, né, deste circuito. O circuito tem 3 tomadas de 600 VA e 3 tomadas de 100 VA. Logo, multiplicaremos aqui 3 por 600, que vai dar 1.800 VA. 1.800. Lembrando que não há, pessoal, divisão entre TUG e TUI, né, para o circuito das tomadas da cozinha. É um circuito independente das tomadas para este cômodo, né, independente das tomadas serem TUI ou TUG, né, com exceção do circuito exclusivo. Acima de 10 amperes, aí sim será um circuito exclusivo para esta TUI. Mas se for abaixo de 10 amperes, junta todo mundo aí numa potência só e define como sendo o único circuito para a cozinha. Então, essas 3 tomadas, 600 VA, dá 1.800 volt-ampere. Ô, Tony, vai porque já está acabando já, senão a gente vai se estender muito aqui. Ó. Aí vai para depois das 9. Então, 3 vezes 100 dá 300 VA. E a potência total deste cômodo é de 2.100 VA. Né? Vamos somar aqui 1.800 mais 300, 2.100 VA. É a potência do circuito de tomadas na cozinha. O que é que nós temos que fazer agora? Encontrar a corrente. Qual é a corrente? Corrente vai ser igual a... Vai dividir aí por 220 aí. Isso, 2.100, né, que é a potência, por 220, que é a tensão da nossa região, né? Então, dividindo, ou era para ter colocado mais uma lâmpada, ou mais uma tomada, né, de 100 para ficar 2.200. Então, 2.100. Mas pode acrescenta aí, fica mais fácil. Mais fácil, né? Então, vou fazer só essa alteração aqui, pessoal. Quem está fazendo com 3, deixa com 3 mesmo. Vou fazer só essa alteração aqui, vou colocar 4 tomadas de 100 VA. Aí vai ficar com potência de 400 VA e somando tudo 2.200, né? Para facilitar o cálculo aqui. Então, a potência de 2.200 dividindo por 220 dá 10 amperes. 10 amperes. Vamos agora determinar o momento. Então, o momento elétrico vai ser igual à multiplicação da corrente, 10 amperes, pelo comprimento, né? Definimos aqui um comprimento de 15 metros. Então, o momento elétrico será de 150 ampere metro. Beleza? Pronto. 150 ampere metro. Qual será a bitola de cabo mais adequada para este circuito? Vamos agora lá nas tabelas, né, verificar qual é o cabo mais adequado. Então, vamos mudar aqui para a tabela. Posso mudar?
Pode mudar, professor. Tá, vamos mudar aqui para as tabelas, apagar aqui essas coisas e verificar qual é o cabo mais adequado, né? Nosso circuito agora é um circuito monofásico 220, né? Fase neutra 220. A queda de tensão máxima é de 4%. E observe aqui que o momento elétrico é um momento até baixo, né? 150 ampere-metro. 150 ampere-metro. Então, observando aí, pessoal, qual é o cabo que deverá ser utilizado para este circuito? De 1,5. De 1,5, né? Agora, vamos a uma observação. Pela tabela, nós poderíamos utilizar um cabo de 1,5. Por quê? Porque o momento que nós calculamos foi de 150 ampere-metros. Né? Então, pela tabela, né, o de 1,5 tem um momento muito maior. Mas vamos lembrar de um detalhe da norma. O que a norma fala a respeito da seção dos condutores para tomadas? Aí Eric está falando aqui que por causa da norma tem que ser 2,5, não é isso? É isso mesmo, Eric. Então, pela tabela, nós até poderíamos utilizar o de 1,5, mas a norma não permite que seja utilizada de 1,5. Vamos utilizar um cabo de 2,5 para este circuito. Por quê? Porque a norma determina que a seção mínima para o circuito de tomadas, né, é de 2,5 milímetros quadrados. 2 milímetros quadrados e meio. Então ter esse 1,5 que é só para atrapalhar. Deixa eu apagar aqui, né? Senão atrapalha. Alguém... Não, só assim, já que a norma é 2,5, esse 1,5 teria que eliminar, né? Só para atrapalhar. Mais ou menos, né? Porque o 1,5 ele pode ser utilizado também para o circuito de iluminação, é por isso que ele está aí. Porque o exemplo que foi dado aqui foi para tomadas, mas... Entendi. Eu entendi. Aí ele está falando aqui, usando isso, a perda máxima de corrente ia ser de 1%, né? Se nós estipulássemos aqui uma perda de 1%, esse cabo de 1,5 ainda atenderia, né? Desculpa, o cabo de 2,5 ainda atenderia. 57. Infelizmente, pessoal, não vai dar mais tempo. Eu vou deixar lá no grupo uma atividade, né, que eu gostaria de ter iniciado hoje, mas não vai dar tempo. Eu vou fazer essa atividade com vocês amanhã. Aí, para adiantar, já vou mandar logo no grupo a atividade. A atividade é uma planta de uma residência com cômodos. Quem quiser já ir adiantando, já pode ir até calculando já dimensionando os pontos de luz e de tomadas. E aí amanhã a gente só verifica se você fez da maneira correta, né? Amanhã à noite. Então, eu vou finalizar a aula aqui, já que não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, né? Vou fazer uma chamada, que uma chamada pode sair... Coloca na outra página, né, professor, por favor? Quem eu chamar pode ir saindo. E nos encontraremos amanhã, na próxima aula aí, com a resolução da... Vamos fazer um projeto amanhã, né? Aí já dá mais ou menos uma outra ideia de como é que você vai fazer o seu trabalho. Beleza?